Louvado seja Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Capítulo 6 de 1 Timóteo, versículo 11, que diz: Mas tu, homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. 1 Timóteo, capítulo de número 6, versículo de número 11. Amém? Glória a Deus. Nós começamos. Começamos esse assunto na terça-feira passada, não deu para a gente concluir. Eu quero terminar hoje essa mensagem e para a gente continuar essa mensagem, eu quero lembrar os irmãos qual foi a orientação de Paulo para Timóteo, que hoje a gente pode aplicar essa orientação de Paulo para Timóteo para a igreja, não é verdade? Porque a igreja estava sendo formada, a igreja estava sendo construída, né, pela orientação do Espírito Santo. A orientação do Espírito Santo dava aos apóstolos. A orientação esta que era a palavra que Jesus dava para o seu discípulo através do Espírito Santo e através dos ensinamentos de Jesus Cristo. Então a igreja precisava crescer e a igreja estava crescendo e cada apóstolo, cada discípulo que eles iam aperfeiçoando, ensinando, admoestando, eles recebiam de cada apóstolo, pela direção do Espírito, a palavra de Deus, a palavra do Senhor Jesus. A orientação de Paulo era para que Timóteo não se afastasse da palavra da fé, da palavra que recebeu de Paulo, a palavra que eles receberam de Jesus e agora receberam de Paulo através do Espírito Santo. E Paulo vai dizer para Timóteo: olha, Timóteo, tu não se embaraça com essas coisas. Se a gente ler o capítulo 6, do versículo 3 até o versículo número 10, nós vamos ver que Paulo vai falar de coisas terrenas. Paulo vai chamar a atenção de Timóteo. Olha, Timóteo, o amor ao dinheiro, no versículo 10, ele diz assim: o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de mal. E a nossa lição da Escola Bíblica Dominical, do domingo passado, falou justamente das riquezas da terra e das riquezas celestiais. E segundo o pastor Osiel, segundo ele, que foi ele que escreveu essa revista atual que nós estamos estudando, segundo ele, a riqueza da terra não tem nenhuma compatibilidade com as riquezas dos céus. Agora, é pecado ser rico? É pecado ter riqueza? Não é pecado. O pecado é o amor à riqueza. Então, quando nós amamos a riqueza, quando nós amamos os bens materiais, nós não podemos amar a Deus. Porque o próprio Jesus vai dizer: vocês não podem adorar a dois senhores. E aí, quando se fala de dinheiro, logo o assunto muda, né? Porque eles inventam qualquer outra coisa.
E aí tira o foco do dinheiro e coloca às vezes numa roupa. Coloca às vezes num sapato. Olhar para o sapato, zelar muito do sapato, cuidar muito do carro. Isso também é amor, é idolatria. Não quer dizer que você vai possuir as coisas e vai ser um relaxado, irmão. Vai ser um largado, vai deixar de qualquer jeito. Se foi Deus que te deu bem, você tem que cuidar, amém? Assim como a gente deve cuidar da esposa, deve cuidar dos filhos, a gente tem que cuidar das nossas coisas. Porque não tem quem aguente, né? Sustentar a traça. Quem é que aguenta? Né? Tudo que pega destrói, tudo que pega acaba logo. Não, o crente, ele tem que ter a bênção de Deus na sua vida. E o crente que tem a bênção de Deus na sua vida, tudo que ele põe a mão, conserva, prospera, acrescenta, não diminui. Porque a bênção de Deus está sobre ele. Né, princesa? Ela fica de olho. Então, Paulo aqui estava chamando a atenção de Timóteo a não se embaraçar com as coisas dessa vida. Irmãos, e se nós formos olhar para nós e para a igreja de hoje, a igreja de hoje parou no mundo, parou no tempo, e a igreja de hoje não quer saber das coisas de Deus. A igreja de hoje não quer saber de buscar o Senhor, sabe? Aquele povo besta, porque é assim que dizem hoje daquele povo. Aquele povo besta que quer passar 2, 3 horas de joelho dentro da igreja orando. Para que isso? Para ter poder de Deus. Para ter o resultado do reino do céu. Olha a comparação. Se você, para ganhar dinheiro, você investe tempo no trabalho, para você ganhar a riqueza do céu, você tem que investir tempo aonde? Se para ganhar dinheiro, para fazer uma faculdade, para fazer qualquer coisa, um curso, você tem que investir tempo naquela universidade, naquele colégio, naquela empresa, naquele serviço. Na presença de Deus, só se tem de Deus se investir tempo na presença dEle. Num culto de doutrina, no culto de ensino, no culto de oração, sabe? Num culto de louvor e adoração. Não dá para ter nada de Deus, irmão, se não buscar dEle. Lendo a palavra em casa, você também consegue, porque você, eu e nós, não precisamos de professor. Não. É engano de quem achar que para conhecer a palavra e conhecer Deus, e ter de Deus e ter da palavra, precisa de um professor. É engano. Não conhece muito menos a Bíblia, nem muito menos o professor da Bíblia. Que o professor da Bíblia que nos ensina é o Espírito Santo. E Jesus disse, João disse, e o profeta Jeremias também disse. E eu li a semana passada. Jeremias vai dizer que o novo concerto que Deus fará com o povo dele, ou que ele faria, que ele fez, que é o concerto que nós estamos debaixo desse concerto, o concerto da graça, do perdão de Deus. Esse novo concerto, Jesus disse, lá usando a boca do profeta Jeremias, que o novo concerto agora não era mais em tábua, não era mais escrito em pedra, não era mais escrito em pergaminho. Não! Agora eu vou colocar no coração. Eu agora vou colocar dentro do seu coração. E eu serei o seu Deus, e você será o meu povo, meu filho, minha filha. E olha que Jeremias diz, e ninguém precisará aprender de ninguém, porque eu já sou o professor de quem tem a palavra dentro. Então, irmão, você quer ser uma bênção na presença de Deus, um homem sábio, uma mulher sábia, ou conhecida do céu, leia a Bíblia. Eu lhe afirmo e lhe garanto que se você lê a Bíblia, não tem teólogo. Não, teólogo, tem um monte de teólogo desviado por aí, perdendo a noção das coisas, perdendo a fé, já está acreditando em outras coisas, não é mais na Bíblia. A Bíblia ficou pouca demais para ele. A Bíblia, acabou. A fonte para os teólogos não tem mais. Agora, onde é que nós vamos achar alguma coisa nova? Não, vai orar e vai pedir o Espírito Santo, porque Jesus disse que é Ele quem revela as coisas que estão ocultas na palavra. Não é teólogo, não é profeta, não é professor
que vai escavacar a terra, que vai lá não sei aonde procurar. Não, é de joelho, orando e consagrando que Deus dá a palavra. De joelho. Nos ajude, Senhor. Nos ajude, né? Mas a mensagem, irmãos, que nós falamos na terça-feira, e vamos terminar ela hoje, daqui a pouco, o primeiro ponto da mensagem que Paulo vai dizer para Timóteo, ele vai dizer assim: olha, tu foge dessas coisas. O que estava acontecendo? Corrupção. Olha, quantos mil anos atrás, a igreja de Paulo, a igreja que Jesus confia a Paulo, já havia dentro das igrejas corrupção. Homens querendo já mudar a doutrina, homens querendo já mudar o ensinamento de Paulo, os ensinamentos da igreja, naquela época. Vamos acompanhar a leitura. Paulo vai dizer para Timóteo no capítulo 6, e do versículo 13 a seguir, que naquela época, olha, se alguém ensina, o versículo 3, alguma outra doutrina, não conforme com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e com doutrina que é segundo a piedade, é soberbo, ou seja, já fugiu, é uma pessoa que está querendo tirar proveito da situação, está querendo ser melhor, ou quem sabe, granjear algo que nós sabemos que é algo que é palpável, né? Então, a orientação de Paulo, aí Paulo começa e continua. E nada sabe, é soberbo, nada sabe, mas delira acerca das questões e contenda de palavra, das quais nascem a inveja, porfias, blasfêmias, ruins, suspeita, contendas de homens corruptos, de entendimento e privados da verdade. Então, amados, no versículo 11, Paulo vai dizer assim: mas tu, homem de Deus, e eu, com toda a ousadia e autoridade da palavra, como disse terça-feira, eu vou dizer: mas nós, igreja, ou tu, igreja do Senhor, foge das coisas, foge destas coisas e segue o que, irmãos? Primeiro, segue a justiça. Terceiro, segundo, a piedade. Terceiro, a fé. E o quarto foi o que nós paramos terça-feira, é o que eu quero falar um pouquinho para os irmãos, que é o quarto que Paulo vai dizer para Timóteo, é: segue o amor. Segue o amor. Olha, meus irmãos, todas essas coisas são partes do caráter de Deus: justiça, piedade, fé, o amor, paciência, mansidão. Tudo isso é coisa de Deus para a vida da sua igreja. O amor que Paulo vai dirigir aqui a Timóteo, nós vamos aprender, ou vamos meditar aqui um pouco acerca desse amor, que diz: o amor possui um significado bem mais profundo do que se imagina. Existe o amor divino, o amor paternal, o amor maternal, o amor fraternal e o amor conjugal. Outros tipos de classificações dadas ao amor. Porém, quando Paulo aconselha Timóteo a seguir o amor, significa amar com intensidade a Deus e ao próximo. Timóteo não poderia deixar de seguir o amor
não podia deixar que o seu amor pelas coisas de Deus se esfriasse. O que Paulo estava dizendo? Olha, Timóteo, irmãos, as coisas desse mundo, abençoadinho de Deus, nós estamos falando a palavra aqui, por favor, silêncio aí, silêncio. Nós podemos observar que as coisas do mundo, principalmente de uma cidade que nem a nossa que nós moramos, a correria, o trabalho, as obrigações e tanta coisa, vai minando a igreja do Senhor. Eu estou falando no geral, não é simplesmente uma pessoa, mas a igreja vem decaindo década após década. Eu já vou fazer 2 décadas na igreja. Eu aceitei Jesus com 23 anos. Falta só 1 ano para me fazer 20 anos na presença de Deus, na casa do Senhor, servindo ao Senhor. E essas 2 décadas que eu estou na casa de Deus, já não era tão boa assim quando eu cheguei. E de 20 anos para cá, e 19 anos que eu estou na presença de Deus, mudou radicalmente, a igreja mudou radicalmente. E em todos os aspectos. De louvor, de adoração, de oração, de comportamentos, de vestimenta, de tantas outras coisas. É o que Paulo estava ensinando a Timóteo. Olha, Timóteo, você foge dessas coisas e se apega à justiça, se apega à piedade. Irmão, ninguém tem mais piedade de ninguém, não. Piedade, sabe, a palavra bem chula para gente entender o que é a palavra piedade, é ter dó dos outros, ter pena. Na verdade, o significado é muito baixo, mas o significado de piedade é você se colocar no lugar da outra pessoa e sentir o que ela está sentindo e poder fazer algo para ajudar aquela pessoa. E muitos de nós, às vezes, podemos fazer, mas não fazemos. Por alguma razão, não sei. Agora, quando se fala do geral da igreja, piorou. Porque eu estou falando no sentido que dá para entender que foi esse sentido que eu falei, que dá para nós fazer uma coisa no sentido individual. Agora, no sentido coletivo da igreja. A igreja poderia ser uma representação enorme do país, em termos social, em termos de contribuição para a sociedade. Né? Ontem nós estivemos no Belém e tivemos uma ministração por uma ministra do Brasil lá, que eu não sei de que era a ministra, mas das crianças, ela falando das crianças, não sei quantas mil crianças é violentada, não sei quantas mil crianças são mortas no nosso país, em que as coisas e a igreja, e ela disse o que a igreja faz. A arma mais poderosa da igreja, irmãos, hoje não é mais necessária. Qual é a arma mais poderosa da igreja? Palavra de Deus e oração. Palavra de Deus e oração. A igreja que tem palavra, a igreja que ora, é uma igreja poderosa. Uma igreja que leva o impacto do Evangelho nas almas, e as almas se convencem, e as almas se arrependem, e as almas se lançam aos pés de Jesus e têm a vida transformada. Hoje as pessoas querem transformar vidas com teses e com teorias e com boas ilustrações,
e com boas histórias. Boas histórias se encontram na Bíblia Sagrada, porque não é só a história, mas é que essa história é contada por alguém que conhece a história e conhece o autor da história. Aleluia! O autor não fica simplesmente na conta ou na contagem da história, mas ele atua presente enquanto alguém conta a história e ele começa a agir e fazer a obra na vida de quem precisa. Aleluia! Irmão, eu não sei se vocês estão sentindo o que eu estou sentindo. Talvez não. Mas, irmãos, é um negócio terrível, de gostoso, de maravilhoso. Quando a gente começa a se envolver na palavra, sabe, hoje, meu Deus, hoje as pessoas querem pregar, as pessoas querem subir num altar como esse aqui, mas com duas intenções. A primeira intenção é receber o elogio da igreja, é ser ovacionado pela igreja, e depois receber uma oferta desse tamanho do pastor da igreja. E aí está tudo certo. Mas nós nunca pensamos, hoje nós não pensamos mais de ser convidado para ir numa congregação, de ir numa igreja, de ir num evento. Irmão, sabe, o convite que eu queria receber de alguém era para mãe pregar numa praça pública, com pelo menos 1000 pessoas lá para me ouvir, sabe, numa praça pública. Mas se é para pregar na igreja, eu queria que nós, pregadores, e que gostamos de pregar a palavra, desejasse, buscasse isso. Pregar a palavra na igreja e a gente começar a pregar, e no meio da mensagem, irmãos, Jesus começar a operar. Glória a Jesus. Jesus começar a batizar. Não, a palavra de Deus tem que ser ministrada, e não tem essa de ser batizado, não tem essa de alguém profetizar porque alguém está pregando a palavra. Aleluia! É por isso que Jesus saiu da igreja. O Espírito Santo não participa mais no culto com a excelência dele. E se Jesus quisesse revelar para alguém ou para nós, e mostrasse para nós aonde que o Espírito Santo ficaria no culto, irmão, eu digo que ele ficaria do lado do porteiro, lá na porta, esperando alguém convidar para ele entrar. Glória a Jesus. Esperando para ele atuar no corpo de Cristo, que é nós, que é a igreja. Nós precisamos disso, amados. Glória a Jesus. Nós precisamos de... não estou nem preocupado, irmãos, com quem gosta de uma palavra como essa ou de quem não gosta, né? Porque está sendo gravado, né? E hoje as gravações, as pessoas gravam mensagem no Facebook para fazer números, né, de seguidores. Não, eu gravo que é para ficar à prova o que eu preguei. Eu gravo que é para ninguém ter que dizer, o Edemar falou isso, o pastor Edemar está falando isso, está falando aquilo. Não, eu gravo para isso. E outra, quem quiser ser abençoado pela palavra, pega. Porque eu prego a palavra. Eu não prego bobagem. E nem prego para ganhar seguidor. Não! É a palavra de Deus. Paulo está dizendo para a igreja, foge destas coisas. Segue a justiça. Glória. Segue a piedade. Glória. Segue a fé. Aleluia. Segue o amor. A paciência. Oi, irmãos. Num mundo violento como esse, no sentido de velocidade, de coisas rápidas, né? Tanta coisa. Quem é que quer ter paciência? Hoje, num ponto de ônibus, dependendo da linha, o ônibus demora de 15 a 20 minutos. Sim ou não? Tem ponto mais rápido que isso? Não sei se tem, mas a maioria é de 15 a 20 a 30 minutos. Cara. Mas, irmão, tem gente que quando perde o ônibus, ele não quer esperar o outro passar daqui mais 15 minutos, meia hora, porque o tempo não espera. Amém? E como é que a gente vai aprender a ter paciência? Parece uma contradição, nós vivemos, irmãos, na contramão da palavra de Deus. Porque nós servimos a Deus e ao mesmo tempo servimos ao mundo. Porque nós trabalhamos no mundo, nós ganhamos dinheiro no mundo, nós precisamos ganhar nosso pão no mundo. Então, o que acontece? O que acontece é você descansar em Deus, aplicar a palavra dele no seu coração, e aí ele começa a trabalhar.
Começa a trabalhar. E o crente, quando tem a palavra, quando tem o Espírito, quando tem essa comunicação, esta fiação, essa entrelação do Espírito, da palavra, da comunhão de Deus com ela sabe se organizar a sua vida, ela não atrasa, ela não perde o horário, ela chega cedo, ela faz as coisas e ainda dá tempo, ainda sobra tempo para vir adorar a Jesus Cristo de Nazaré. Com exceções, sabemos de algumas exceções que temos até aqui na nossa congregação, de pessoas que têm problemas familiares, a gente sabe disso. Estou falando nesse sentido, estou falando num contexto geral da nossa vida. Então, amados, o amor, ele é mais profundo, né? E Timóteo não podia deixar que as coisas... Irmãos, imagina se naquela época... Olha, irmão, olha aqui, presta atenção. Não tinha WhatsApp, amém, irmãos? Não tinha Facebook, não tinha Instagram, quase não sai, ainda sai o todo. Então, não tinha Twitter, e tem outras coisas aí, que eu não sei o que é. Tem uns bichos ainda por aí que estão para se revelar ainda. Então, assim, imagina, naquela época já tinha gente interessada assim, já tinha gente desviada assim. Imagina hoje como é que não está. A palavra não mudou, irmãos. A palavra não mudou, não. A Bíblia diz que Deus não muda, a palavra dele não muda. O que era pecado para a igreja 20 anos atrás, hoje ainda é pecado. Aí não pode falar mais de pecado na igreja, que os crentes não vêm para a igreja. Você quer crente na igreja para quê? Se não for para ir para o céu. Eu, como pastor, eu não quero crente aqui não. Se não for para ir para o céu, eu não vou mesmo vir para cá não. Para quê? Fazer bagunça? Para que há problema? Não. Fica na igreja de Deus, quem é de Deus e quem quer ir para o céu, morar com Deus. Mas a igreja virou empresa, né? As igrejas hoje, a maioria é empresa. A maioria, para não dizer todas, né, irmãos? Porque não se prega mais a doutrina, não se chama mais a atenção do cara assim, e põe ele no estreito e diz assim, ó, desse jeito não dá para tu seguir a Deus, não. Neguinho adultério e fazendo as coisas da igreja. Neguinho com um negócio errado no mundo e fazendo coisa dentro da igreja. Não pode. A igreja de Cristo, não. A igreja do homem faz. Porque é assim que está sendo. Como será a gente, irmãos? Ô igreja da Penha, vou falar uma mensagem para vocês. Aproveita a promoção. Porque é de graça. Aqui ninguém paga nada. A palavra de Deus, irmão José, que é o nosso passaporte, é a nossa garantia de vitória, a gente às vezes fica deixando de lado. A gente acha melhor comprar uma indulgência em alguma igreja, como tem por aí, uma vassoura, um tijolo, um caroço de feijão, né? Uma toalhinha, um copo d'água ungido, do que colocar a vida nas mãos de Jesus, do que colocar as vidas na mão do Senhor, porque a nossa vida está na mão do Senhor. A nossa vida na mão do Senhor, eu tenho uma confiança em Deus tão grande, irmão. Eu preciso me dedicar mais na oração e no jejum. Eu preciso, viu? Mas eu digo uma coisa para vocês, que eu preciso me consagrar mais e orar mais, sabe para quê? Para ter mais de Deus, mais ousadia e mais autoridade, porque a proteção de Deus eu já tenho. Agora, para algumas ocasiões, para alguns confrontos e para algumas situações espirituais, eu preciso estar revestido. Paulo vai dizer aos Efésios, revestidos das armaduras de Deus, para que quando as astutas ciladas do inimigo chegar, você está preparado. Glória a Jesus. Porque eu sou
sou vítima de alguns ataques e sou exemplo de que a mão de Deus está nos guardando e nos livrando. Mas se eu estivesse orando e consagrando, talvez eu não tivesse passado por algumas coisas que eu passei de forma muito difícil de resistir. Mas por que estou aqui? Porque a minha confiança nele me garantiu a recuperação e ele me colocar de pé de novo e dizer, continua. Mas a gente precisa buscar a presença de Deus para poder a gente ter a graça de Deus. Porque a palavra de Deus, irmãos, não é como uma história sabe? Não é como uma poesia que alguém faz e conta, e ali aquela poesia às vezes faz até algumas pessoas chorar. A palavra de Deus, ela só é poderosa na vida de quem tem a comunhão e a convicção do que ele está falando é verdade. Porque você vê ministrações que cai o queixo. Mas qual é a eficácia que ela traz? Nenhuma, porque são palavras, apenas palavras. Porque há quem diga que quem prega não precisa, sei lá, aquelas coisas todas. Irmãos, quem prega é necessário que quem pregue tenha um bom testemunho. Porque se não tiver, irmãos, Paulo disse o quê? Orem por mim. Para quê? Para que quando eu for pregar, quando eu for falar, as minhas palavras salvem a quem me ouve e a mim mesmo. Não, eu vou ser pregador, e aí eu vou pregar qualquer coisa, eu prego qualquer assunto, qualquer história, porque eu estudei, eu conheço a palavra de Gênesis e Apocalipse, eu monto a mensagem que eu quiser montar, de acordo com o tema, de acordo com a igreja, de acordo com a placa da igreja, com o templo, é bonito, é feio, eu já tenho a mensagem certinha para aquele povo. Será que é assim que Deus quer pregadores? Será que é assim que Deus quer nós ministrando a palavra dele? Deus não está preocupado com a igreja, paredes e cadeira. Deus não está preocupado com templos de tijolo e de mármores. Deus está preocupado com templos feitos pelas suas mãos. Ele está preocupado em uma igreja que esteja disposta, aleluia, a ser templo dele, do Espírito dele, e que a palavra dele seja, aleluia, na sua vida e na minha e nas nossas vidas. Aleluia. Eu não sei. Mas eu acredito na palavra. A palavra dele diz que passa-se os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. A palavra do Senhor é verdadeira. O apóstolo Paulo também no capítulo 1 de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 13, o apóstolo Paulo escreve dizendo: conserva o modelo das sãs palavras de que de mim tem ouvido, na fé, no amor e que há em Cristo Jesus. Paulo ainda diz para Timóteo no capítulo 3 de 1 Tessalonicenses, versículo de número 12, Paulo diz: ainda ora para que o nosso amor aumente, dizendo: o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. O amor deve ser recíproco. O amor deve ser recíproco, ou seja, o amor deve ser nítido, transparente, né? Não ser aquela coisa fingida, né? Aquela coisa estranha, que a pessoa desconfia, suspeita, fica meio, será que é mesmo? Será que a gente pode, né, acreditar nisso? Irmãos, só dá para ser assim se for experimentado o amor de Cristo em nós.
E o amor de Cristo em nós é muito sério, o amor do Senhor na nossa vida. O amor recíproco entre o pastor e as ovelhas. Em Pedro diz assim: também escrevo, dizendo, mas sobretudo tendes ardente amor um para com os outros, porque o amor cobrirá uma multidão de pecados. Amados, esse versículo de Pedro ninguém vê pregar, né? Ninguém fala sobre esse versículo. Ninguém entende esse versículo, né? É uma heresia, né? Não? Como é que o amor cobra a multidão de pecado? Ou seja, falar desse versículo soa esquisito no ouvido das nossas irmãs, do nosso povo, da nossa igreja, Assembleia de Deus. Mas por quê? Porque não estuda, irmão. Não medita no que Pedro está dizendo. O que Pedro está dizendo? O amor de Jesus fez o que com o nosso pecado? Hã? Não, o que foi que o amor de Jesus fez? Perdoou. E qual foi o pecado que Jesus perdoou da igreja? Da humanidade? O pecado original. O pecado que Adão cometeu. O pecado da separação, da condenação. Esse pecado, ele já está perdoado. Agora, por que a gente continua pecando? Porque estamos no corpo do... Pecamos com palavras, com atitudes, com muitas situações. Mas o que Pedro aqui está dizendo? Jesus está dizendo, Jesus quando estava ensinando para o discípulo, e quando Jesus disse para o discípulo que a carne dele era comida e o seu sangue era bebida, os discípulos disseram, Pedro disse assim, não, Senhor, desse jeito quem é que vai se salvar? Sabe o que Pedro estava querendo dizer para Jesus? Irmão, presta atenção aqui. Sabe o que Jesus estava dizendo, que Pedro estava querendo, que Jesus estava querendo dizer para Pedro? Sobre a carne dele. Pedro estava querendo dizer para Jesus, mas Senhor, quem é que pode fazer um negócio desse? Quem é? Ele entendeu o que Jesus estava dizendo, que a carne de Jesus era comida e o seu sangue era bebida. O que Jesus estava dizendo? Assim como eu fiz, vocês devem fazer. Ele estava dizendo, mas Senhor, quem é que vai poder suportar o que tu suporta? Comer a carne de Jesus é sofrer o que Jesus sofreu e sofrer calado. É isso aqui, irmão. É essa a revelação da palavra. Essa é a revelação da palavra. Comer a carne de Jesus e beber o sangue dele é passar por o que ele passou, é sofrer como ele sofreu e não abrir a boca. Pedro disse, eu não vou fazer isso, não consigo. Quem é que vai poder se salvar? Aí Jesus disse para Pedro, calma Pedro, para vocês é impossível, mas para Deus tudo é possível. Aí, agora, Pedro, olha o que Pedro agora está dizendo. Ele entendeu. Ele entendeu o que Jesus estava dizendo. Porque o amor de Jesus cobriu ou perdoou o pecado da humanidade, o pecado da condenação eterna. Aí Pedro agora, entendendo esse amor, Pedro agora entendendo essa graça de Deus, ele vai dizer assim, que o amor, ele cobre uma multidão de pecado. E o que acontece quando se cobre uma multidão de pecado? Como é que se explica isso? A nossa igreja fez isso a vida inteira errado. Continua fazendo por aí. Ou melhor, né? Não se faz mais nada, né, sobre o pecado da igreja. Hoje ninguém tem mais conta com jovem. Hoje jovem sai para boate, não, sai para shopping, namorado, casal namorado jovem, sai para shopping, sem pai, sem mãe.
É namorado que vai dormir na casa da namorada sem ser casado. E é uma andação para cima e para baixo. Hoje é assim. Jovem namora para cá, namora para lá. E ninguém tem nada a ver com isso. Na minha época não foi assim. Mas a igreja fez a correção do pecado a vida inteira de maneira errada. Porque cobrir os pecados não é ignorá-los. Cobrir os pecados não é quando alguém confessa pecado na igreja, coloca em disciplina, coloca no último banco da igreja e as pessoas entram na igreja, os que não riem, olha com a cara feia, não dá a paz do Senhor. Isso não é cobrir pecado, não. Isso não é amor, não. Isso é lei de homens. Porque os homens não têm a capacidade, ou melhor, não quiseram a capacidade de Deus. Eles não quiseram dar lugar para Deus, para agir como Deus, para fazer como Deus, porque a maneira que Deus faz está errada. A maneira que o Senhor trata as pessoas não é correta. Nós temos que tratar os homens na marcha aqui no cabresto. É assim? Das duas, irmãos. O que Pedro está dizendo aqui, ele está dizendo assim, quando alguém peca, quando alguém comete um delito, a igreja que ama o amor de Cristo, tem o amor de Cristo no coração, abraça, aconselha, coloca do lado e agora faz companhia, acompanha, trata, entendeu? Faz aconselhamento, revisa a situação, entendeu? Acompanha, faz campanha de oração. Você não vai deixar a igreja por causa desse deslize, nós vamos te ajudar, a igreja está com você, Deus vai te consertar. O que é que a igreja faz? Condena, irmãos. Porque existe duas formas de tratamento. Primeiro, preventivo, que é acompanhar. E primeira obrigação é do pai e da mãe, observar jovem, observar o cônjuge, ficar de olho, porque tem que ficar de olho. E depois, o pastor da igreja prega a palavra, ensina a palavra. E quem tem ouvido, irmãos, deve ouvir e guardar a palavra. Porque se não se vir agora, pode se vir amanhã. O que eu estou falando hoje, talvez não sirva para nada para vocês hoje, mas amanhã vai servir. Amanhã serve. E é isso que Deus quer da sua igreja. Então, esse cobrir uma multidão de pecados, olha, o amor cobre. Porque o amor de Cristo cobre, irmãos. O amor de Cristo perdoou. Então, o nosso, além de poder perdoar, que Jesus deu autoridade para nós perdoar, ele cobre. Por quê? Se a gente for, já pensou, irmão? Se Jesus, para morrer na cruz, fosse punir a gente, ele puniu ele para poder dar liberdade para tudo. Ele puniu ele mesmo, ele se colocou no meu e no teu lugar para nos dar o direito de estar no lugar dele. E a gente não vê a Bíblia dessa forma. Mas a Bíblia foi feita e Jesus deixou esta palavra para se pregar dessa forma. É que o homem é autoritarista, o homem é dominador, o homem poderoso quer dominar, quer fazer, mas quando chegar o dia, vai chegar o dia da prestação de conta, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Vai chegar o dia da prestação de conta de pastores, de homens, de mulheres, de doutores, entendeu? De tantos outros. De políticos corruptos e de tanta gente ruim nesse mundo. Vai chegar o dia da prestação de contas. Pode ser pastor, o que for, irmão, não tem problema. Vai chegar o dia da prestação de contas. Ou a gente crê na Bíblia, irmãos, ou por outra segue outra coisa. Tem a satanista aí agora, bombando lá na Paulista. A igreja satanista lá na Paulista, oh, coisa horrorosa, mas tem um monte de gente lá. Tem a Umbanda, tem o Candomblé, tem, sabe, os Testemunhos de Jeová, tem quem mais? A Mesa Branca, Espiritismo, tudo isso, irmão, para quem não crê em Deus, é uma ótima saída, um ótimo caminho.
Porque para a gente crer em Deus, a gente tem que crer nele, tem que viver ele, tem que crer no que ele diz, tem que acreditar no que ele diz, tem que pegar o que ele diz e tem que fazer o que ele diz para a gente fazer. E a gente não faz. A igreja brasileira não faz. Aí fica essa conversa mole e fiada de resolver a história do país pela política. Não, nós estamos dentro da Bíblia. A Bíblia está dizendo para nós que nos últimos dias estas coisas haveriam de acontecer. Me dá a impressão que a igreja da atualidade não quer subir para o céu. Porque em vez de retroceder e fazer o que Jesus disse para aquela igreja, volta, olha para onde tu caíste, te levanta e segue. Olha. Não, a igreja, a mensagem da nossa bênção lá foi que vai resolver a história do mundo, do nosso país. O nosso país vai ser a coisa mais linda do mundo. Irmão, eu não acredito não. Eu não acredito não, porque a Bíblia não pode ser contradizente ou vencida pelo humano. A Bíblia não é vencida pelo homem. A Bíblia não foi deixada pelo homem. Foi Jesus que deu a Bíblia para o homem. Então a Bíblia... Nós podemos fazer diferença de outra maneira, não se curvando diante das estaltas que estão fazendo, não se curvando diante das injustiças que estão fazendo, mas não é entrando no meio, querendo brigar, querendo disputar o poder, a posição, a cadeira, para tomar lugar, para reinar e dizer que Deus fez a obra. Não, senhor, Deus vai fazer a obra se a igreja voltar para dentro da casa de Deus, sair de dentro da casa de Deus e ir ao campo missionário, pegar a palavra, denunciar o pecado e a imoralidade e provar que ama a Deus. Glória a Deus, aleluia. Dando a sua vida, porque dos dias de hoje para frente, crente que botar a cara na rua para pregar a palavra, vai ser apedrejado, vai ser cuspido, humilhado. Por quê? Porque as leis estão fazendo. A intolerância das pessoas do mundo é muito grande, principalmente agora. E eu dizia isso em 2014. Me chamavam de ignorante. Deixa esse doido para lá, que ele não sabe nem o que ele está falando. E está se cumprindo no dia de hoje. Em 2014 eu já dizia: a igreja vai ser perseguida por causa desses que estão querendo deixar os púlpitos para ir para dentro de Brasília para defender a igreja. Que a igreja não precisa de defensoria. A igreja, quem fundou ela foi Jesus. E se você é igreja e é de Jesus, não tema e não arreda o pé da posição que Deus te chamou. Seja homem, rapaz. Seja um homem de Deus. Glória. Seja uma mulher de Deus também. Quando fala homem, fala da mulher. Né, irmãos? Que Deus nos abençoe. Já passou da hora, não tem tempo. Mas Jesus prepara outra oportunidade. Vamos adorar o Senhor com o hino